Pois bem, gente, já na Primeira Guerra Mundial já tinha um plano de instigar os árabes ao nacionalismo árabe, não por caridade, não porque eles eram bonzinhos, mas porque aquela velha história. Não, vamos dividir para conquistar. Então vamos patrocinar os movimentos nacionalistas internos dentro do Império Otomano para derrubar os otomanos. E os árabes caíram no conto do vigário, acreditaram nas promessas. E o acordo de Sykes-Picot, que ele foi concluído, foi um acordo secreto concluído entre a Inglaterra e a França em 1916, que garantia que tanto a Inglaterra como a França teriam zonas de influência no novo Oriente Médio redesenhado depois da queda dos otomanos. Ele foi praticamente com o Tratado de Sèvres, assinado aqui 10 de agosto de 1920. Esse tratado que previa uma criação de zonas de influência, uma zona de influência anglo-francesa dentro do mundo árabe, ele foi de fato aplicado. O Tratado de Sèvres, em termos de Síria, ele foi simplesmente a consolidação daquele acordo de Sykes-Picot. Sykes-Picot foi uma promessa, mas os Tratados de Sèvres foi praticamente o seguinte: ó, agora é isso, vamos colocar isso em prática. E aí você tem aí a redução do Império Otomano. O curioso é que com o Tratado de Sèvres o Império Otomano, na verdade, ele ainda passaria a existir, mas ele passaria a existir numa região que, tipo assim, era melhor nem ter império, porque para você ver aquele gigante territorial para ser reduzido isso aí, cara, acaba logo de uma vez. Tipo assim, aqui pelo mapa que eu tô vendo, é uma região que praticamente não é nem acho que não é nem 10% do que era o Império Otomano no auge, lá em 1700 e pouco. Ela se torna independente, mas ela se torna um protetorado francês. O que é um protetorado? Na ideia, na prática, os sírios eles teriam uma certa autonomia política para poder gerir as suas questões internas. No entanto, a Síria ficaria totalmente submissa às ordens de Paris em termos de política externa. Né? E outra coisa, não era uma questão de uma independência total. Era, na verdade, a questão de protetorado, a ideia da potência mais forte proteger, né? Daí vem a palavra protetorado. Hoje em dia eu acredito que não há mais protetorados no mundo, mas assim, para muita gente a ideia de protetorado é um negócio meio estranho. E aí, com a aplicação de Sèvres, você tem a Síria, juntamente com o Líbano, protetorado francês, ou seja, a França passaria a gerir aquela região, com a ajuda de aliados locais. E você tem a criação de um protetorado inglês, que incorporaria o que é hoje Palestina, Israel e o Iraque. Reparem, pensem no seguinte: a ideia de criar protetorados nessa região era uma ideia extremamente vantajosa para ingleses e para franceses. Por quê? Porque se de fato os árabes lá da Península Arábica conseguissem construir um reino árabe unido, como Lawrence da Arábia idealizou, porque a cabeça do Lawrence da Arábia era uma cabeça idealista, mas ele mesmo viu que o Sykes-Picot foi uma traição que fizeram contra os árabes. Mas assim, se fosse criar um reino árabe unido, independente, ele incorporaria a Síria, o Iraque, a Palestina, a Jordânia e a Arábia. Ou seja, você derrotou um grande império poderoso que ameaçaria a Europa, que ameaçava a Europa, para criar um outro império igualmente perigoso. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar independência como a gente prometeu, mas vamos cortar as asinhas deles. Como? Você vai ficar responsável, a França vai ficar responsável em administrar as questões da Síria e do Líbano, e eu, a Inglaterra, vamos, é, vamos administrar questões políticas internas da Palestina, Jordânia, Iraque, e a Arábia era independente, mas a Arábia tinha uma grande força, tinha uma grande influência britânica, E o né? Então interessante a é o ideia era essa. Bagdá, Porque não interessante adianta... que o Iraque está com os britânicos e é justo onde estão as grandes reservas do petróleo junto com a Arábia Saudita, né? Então tem influência da que foi indústria justamente... petrolífera nesse tratado, né? Exatamente. Então você tem uma questão econômica muito forte. Por quê? Porque com a Primeira Guerra Mundial, eles viram o seguinte: as próximas guerras a gente vai ter que usar muito petróleo. Porque o tanque de guerra, a Primeira Guerra Mundial foi um laboratório maravilhoso de armas.
assim, desculpa a palavra que eu usei, maravilhoso, né? Porque de maravilhoso não tem nada, mas eu digo, pô, Primeira Guerra Mundial, você tem aí o tanque, você tem aí os aviões, você tem aí o gás. Então, tipo assim, foi maravilhoso para quem estava inventando a arma. Foi realmente um campo para testar. E aí eles viram, daqui por diante, esquece cavalaria. Cavalaria agora vai ser só infantaria mesmo mecanizada. E a gente precisa de petróleo. Onde é que tem petróleo? A Arábia já está conosco, apesar de ser um reino independente, mas o pessoal lá está de boas. Agora vamos criar um protetorado nessas regiões, porque são regiões mais passivas de serem de rebeldia, né? A Síria só vai ganhar a independência total da França. Veja bem, eu estou falando de 1920, Tratado de Sèvres. Nesse período, a Síria se torna uma monarquia, por incrível que pareça, a Síria já foi uma monarquia, só que uma monarquia pró-França. Depois cai a monarquia. A Síria só vai se tornar independente em 1946. A União Soviética, gente, ela só vai entrar nesse jogo nos anos de 1950. Os anos de 1950 e 1960 na Síria, que é o que de fato nos interessa, praticamente são décadas de sucessão de golpes militares. É um golpe atrás de outro. Tanto é que tem um ex-presidente sírio que entrou com um golpe, saiu com um golpe. E sabe para onde ele foi, gente? Sabe onde foi exilado? No Goiás, em Séries. Só que parece que. Então, a questão é que na Síria. A questão é que a Síria ela foi um grande receptáculo para a Rússia. Só que você tem na Síria momentos. Teve a década de 50, que foi uma década de sucessão de golpes. Teve a década. Na década de 50, a Síria, juntamente com o Egito do Nasser, resolveram formar um só país chamado República Árabe Unida. A ideia do Nasser era o seguinte, velho, vamos unir todos os países árabes, no lugar de cada um ficar dividido, não é melhor unir? Aí a Síria e o Iêmen do Norte entrou nessa também. O Iêmen do Norte, ele entrou... entrou na união com a Egito e Síria, tanto é que nas Olimpíadas, acho que as Olimpíadas de 60, eles competiram juntos como equipe da RAU, que reuniu atletas egípcios, sírios e iemenitas. A ideia do Nasser era o seguinte, não, cara, vamos esquecer essas diferenças locais. No final de tudo, todo mundo é árabe, todo mundo tem uma história em comum. Vamos criar uma república árabe gigante unida, porque aí o mundo vai voltar a nos respeitar. Resultado, os sírios aderiram do nasserismo. Que o nasserismo, a ideia do Nasser, já daqui a pouco eu falo melhor, porque isso vai influenciar na Síria, era criar esse país árabe unido, e os dois países que se fundiram foram a Síria e o Egito, ou seja, por um breve momento, Síria e Egito no século XXIX, eles fizeram parte de uma república junta. Só que a questão é que nem os próprios árabes apoiavam essa ideia de uma nação árabe unida. Por quê? Veja bem, os países árabes, muitos já estavam independentes e, obviamente, algumas monarquias árabes não queriam abrir mão de suas coroas para fazer parte de uma república que provavelmente não ia dar certo. Né? Enfim, a Síria, por um tempo, ela fez parte do... Síria e Egito se fundiram sob esse projeto de uma República Árabe Unida, de um nacionalismo árabe secular, só que não deu certo.